Hoje foi o dia que todo mundo esperava. Torcedor do Flamengo, torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians, torcedor de todos os times do Brasil estavam de olho nesse jogo, seja pra torcer ou seja pra secar, né? Cara, aconteceu o que ninguém esperava, pelo menos eu não esperava de jeito nenhum. Eu entrei nesse jogo pensando que ia ser um dos jogos mais fáceis pro PSG. Afinal, eles meteram 5 a 0 na Inter de Milão em uma final de Champions League. Ou seja, esse jogo aí, na lógica, era pra ser bananada pra eles. Mas, que nem diz o ditado, no futebol, a lógica é o dos últimos pontos. Não sei que ditado é esse, eu acabei de inventar, mas se encaixa perfeitamente, cara. O jogo ocorreu no Ahmed Bin Ali Stadium, em Doha. O Flamengo querendo o seu bicampeonato mundial e o PSG querendo confirmar o seu primeiro título internacional, vamos dizer assim. Mas tudo ocorreu totalmente contrário aos planos. O jogo acabou 1 a 1, por incrível que pareça, um sufoco absurdo do PSG que eu vou falar no decorrer do vídeo, mas o Flamengo acabou perdendo pro PSG nos pênaltis. E o ponto que eu quero entrar nesse vídeo é: o que faltou? Por que o Flamengo perdeu pro PSG nesse jogo? Eu tenho certeza que enquanto você viu o jogo, você nem pensou nos pontos que eu vou traçar aqui pra você, deixar bem nítido na sua frente, fazer uma mega análise desse jogo pra vocês. Então vem comigo e vamos entrar de cabeça nessa peça de xadrez que foi esse jogo, Flamengo e PSG. Segura na minha mão, assiste até o final, que o último ponto que eu vou trazer pra você, cara, vai te surpreender, eu tenho certeza. Então, bora nessa. Cara, o PSG dominou o jogo desde o início. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o Rossi tentou evitar que a bola saísse pela linha de fundo, mas sobrou pro Fabian Ruiz, se meteu lá dentro. Cara, esse gol aqui no começo eu lembro de tipo, caramba, esse aqui vai ser uma goleada, velho, esse aqui não vai ter nem jogo. Mas pra surpresa da nação flamenguista, o VAR anulou esse gol, apontando que a bola tinha saído, cara. Mas isso já dava um grande ponto de como o Paris pressionava de um jeito surpreendente. Essa pressão do PSG em cima do Flamengo eu vou falar no decorrer do vídeo, porque tem muita coisa pra falar dela, de verdade. Cara, foi justamente nessa pressão que o PSG abriu o placar. O Doué na ponta achou uma bola absurda pro Kvara. O Rossi ainda tentou meter ali a mão pra desviar a bola, mas, cara, chegou no Kvara de qualquer jeito. Muita gente, até o comentarista que eu tava vendo na Casa TV, disse que essa desviada, acho que foi o próprio Casimiro que disse que essa desviada do Rossi foi um frango. Mas, cara, na minha opinião não foi, porque a bola ia chegar no Kvara de qualquer jeito, mano. O Rossi tentou meter a mão ali pra tentar tirar a bola, mas a bola tava tão rápida e tão forte que, tipo, pra você meter essa bola pra longe, você tinha que ir com uma força absurda, porque ela já tava com muita velocidade. Então o Rossi foi lá, tentou tirar essa bola pra fora, mas acabou sobrando pro Kvara, que na minha opinião não foi frango nenhum, cara, porque o Rossi tinha que tentar tirar essa bola de algum jeito, pô, com a mão, com a perna, com a cabeça. Ele pelo menos tentou, porque se não tentasse a bola ia chegar no Kvara livre de qualquer jeito, entendeu? Pelo menos na minha opinião, né? Até aí o PSG tava dominando o jogo com uma pressão absurda, mas o Flamengo não se deixou abater. No início do segundo tempo, o Arrascaeta foi derrubado na área pelo Marquinhos, cara. Aqui era doideira, tava todo mundo em pranto já. No primeiro momento eu pensei que não fosse pênalti em cima do Arrasca. E olhando o lance, dá pra ver que o toque, cara, foi bem de leve, mas existe, né? O toque existe, e se o toque existe é pênalti, não tem pra onde correr. O Jorginho foi lá com toda a sua experiência, bateu o pênalti com categoria, meteu no canto. O jogo tava empatado, 1 a 1. E por incrível que pareça, o jogo permaneceu 1 a 1 até o fim dos 90 minutos e até o fim da prorrogação. E o jogo foi pros pênaltis. Cara, quem não viu o jogo pensa que foi 1 a 1 tranquilo, mas foi uma pressão tão grande do PSG que todo mundo pensava que esse gol ia sair a qualquer momento. E bola não faltou pra isso, cara. Mas agora vamos entrar numa análise fria e técnica aqui com números. Vem comigo. Tecnicamente, obviamente, não preciso nem dizer isso, o PSG foi superior. As estatísticas confirmam. Posse de bola de 61% pro PSG contra 39% do Mengão. O que mostra esse controle que o meio campo do PSG tem, cara. Esse meio campo do PSG é um dos melhores do mundo. Só o Vitinha ali, que foi top 3 da bola de ouro nesse ano, já mostra que esse meio de campo é absurdo, pô. Com esse domínio todo, o PSG finalizou muito mais. 8 chutes a gol contra apenas 2 do Flamengo. E em passes a diferença foi ainda maior. 620 passes certos do PSG contra apenas 306 do Flamengo. Ou seja, foi quase o dobro de passes certos do PSG contra o Flamengo, cara. Isso é absurdo. Em campo, a pressão do PSG tirou o ritmo do Flamengo. Cara, todo mundo sabe que a equipe do Luiz Henrique, ele impõe essa marcação alta e essa troca rápida de passes, cara. Evitando que o Flamengo chegasse a encostar na bola. Basicamente, todas as vezes que o Flamengo pegava na bola, era para um contra-ataque rápido. E claro, isso tudo é explicado porque eles têm jogadores como Vitinha, João Neves e Kvaratskhelia, que foram jogadores que fizeram temporadas absurdas, cara. O próprio Vitinha, eu sou um dos maiores fãs desse cara. Esse cara consegue ter uma posse de bola que eu não via desde, sei lá, desde o Toni Kroos, tá ligado? Resumindo tudo, o PSG teve uma superioridade tática muito maior. Controlou a posse, os espaços, criou chances com frequência, mesmo que o único gol que eles tenham feito tenha saído de um contra-ataque rápido, que eles roubaram a bola e fizeram uma pressão muito grande. Se você ver o vídeo
de novo do gol, você vai ver que eles fizeram essa pressão e já tava 4 ou 5 jogadores indo pra frente, cara. O PSG, mesmo tendo tocado muita bola, acabou que o gol deles foi de um contra-ataque. Meio engraçado, mas teve muitas chances pra fazer o gol e eu quero falar isso pra vocês. Ok, agora indo pro lado oposto, indo um pouco pro lado do Flamengo. O que o Flamengo fez de bem nesse jogo? Cara, vem comigo. Apesar de todas as dificuldades, sabendo que o PSG era um time grande, um time que não ia deixar barato, o Flamengo mostrou personalidade, cara. Eu acho que uma palavra que resume bem é personalidade. O empate veio em uma das poucas oportunidades claras. Arrascaeta fez o dever de casa, ele foi à linha de fundo e sofreu o pênalti. Que nem eu tinha dito no começo do vídeo, pra mim no primeiro momento não tinha sido pênalti, cara, porque esse toque foi muito de leve, mas revendo o vídeo, o toque houve, o toque foi de leve, o Arrascaeta valorizou, o Arrascaeta se jogou, mas pênalti é pênalti, o toque é claro, cara, o toque existe. O Jorginho, com toda a sua experiência de Europa, foi lá e converteu o pênalti. Até aí, tudo bem, né? A defesa do Flamengo também, cara, resistiu muito bem em muitos momentos. O Léo Ortiz e o Léo Pereira fecharam muito bem os espaços contra estrelas, tipo o Dembélé. Cara, o Dembélé entrou no jogo, eu pensava, agora pronto, acabou o PSG, acabou que ele foi um dos piores jogadores em campo. Cara, eu diria que o Dembélé foi até o pior em campo. Só não diria que foi o pior em campo, porque o pior em campo tá sendo você que não deixou o like, que não se inscreveu no canal. Por favor, cara, deixa o like, se inscreve no canal, que não custa nada, e comenta a sua opinião sobre esse jogo. Agora, sem brincadeira, bora voltar pro vídeo, né? Essa aí foi boa, pô, admito. O Rossi fez defesas importantes, ok, mas ele moscou em muitos momentos, cara, isso é muito claro. Ainda bem que o Rossi tem essa personalidade, tem essa característica de ser um goleiro frio. Quando ele recebe a bola, ele não afoba pra frente de qualquer jeito, ele consegue, mesmo com a pressão absurda do PSG, manter essa posse de bola pro Flamengo. Isso é um ponto muito importante, cara. O ataque do Flamengo que deixou muito a desejar, na minha opinião, cara. Jogadores como o Bruno Henrique deu meio que uma sumida, mas ele incomodava um pouco. Depois chegou o Cebolinha e eu acho que ele chegou a incomodar um pouco mais, até porque tava com sangue frio no jogo. A partir dessas trocas, mano, o Flamengo teve bons momentos no jogo, como aos 39 minutos do segundo tempo, onde o Plata tabelou bem e finalizou a queima-roupa. Mas o goleiro Safonov, esse goleiro aqui foi uma das personalidades desse jogo, fez uma grande defesa. A garra do Mengão manteve o jogo equilibrado e levou até as decisões lá na prorrogação, o que já era esperado, porque a gente sabia que o PSG ia pressionar e ia ter uma posse de bola muito maior. E agora, o que faltou pro Flamengo vencer depois de todo esse panorama que eu dei? Faltou algo crucial pro Flamengo que ninguém tá falando: consistência ofensiva. Os números traduzem tudo, cara. Só 2 finalizações certas em todo o jogo. O Flamengo até tentou no abafa dos últimos minutos, mas errou muito na precisão das jogadas, cara. O equilíbrio físico também pesou e muito. O time sentiu que tinha esse ritmo muito diferente nesse jogo. Isso aqui a gente tem que entender, cara, tá? Final da temporada do futebol brasileiro, ou seja, eles já jogaram Brasileirão, já jogaram Libertadores, todo mundo chega cansado e ainda tem que enfrentar o PSG, que tem um ritmo muito diferente do time dos Brasileirão, né? Por exemplo, ou tu acha que, sei lá, enfrentar o Ceará é a mesma coisa de enfrentar o PSG? É nunca, pô, é nunca. Muitas vezes os cruzamentos não achavam ninguém e as infiltrações demoravam a acontecer, cara. Até porque o Plata, que tava nos minutos finais ali, já tava muito morto, muito desgastado. O Carrascal e o Plata, isolados nas pontas, tentavam pegar uma bola solta, não conseguiam ser essas armas explosivas que precisavam ser, cara. Que nem eu disse, pelo cansaço físico, isso é normal. Mas mesmo assim, cara, faltou pôr a bola no chão nas jogadas rápidas. O Flamengo abusou dos cruzamentos sem ninguém na área, cara. O Pedro tentou entrar para aproveitar esses cruzamentos que vinham, mas acabou que ele fez uma partida muito sumida. No fim, faltou precisão, cara, nos pés dos atacantes. O Pedro e o Luiz Araújo entraram nessa reta final, mas não tiveram tempo e nem muitas oportunidades para fazer o gol. E quando tiveram, por exemplo, o Pedro teve algumas oportunidades, ele jogou mais minutos que o Luiz Araújo, não entrou tão bem, cara. Em resumo, faltou dominar o meio campo e transformar essa disposição, essa garra que o Flamengo tinha em chances claras. Claro, é uma missão muito difícil dominar o meio campo contra o PSG, que tem esse meio campo muito forte, mas a gente podia ter aproveitado muitas chances, como por exemplo o Unai Emery, que estava jogando improvisado na posição de lateral, ou seja, a gente podia ter aproveitado esse espaço dele, mas o Flamengo não aproveitou de jeito nenhum, cara, que foi pra mim uma das maiores burradas do Felipe Luiz. E na decisão dos pênaltis, aí sim que veio o grande drama, cara, que costuma dar aquele frio na barriga, né? O Flamengo até começou bem, o De La Cruz foi lá e marcou o seu pênalti. O De La Cruz entrou muito bem nesse jogo, cara, por sinal. Infelizmente ele tem essas lesões constantes que permitem que ele fique fora basicamente todos os jogos da temporada, mas ele é muito bom jogador. Foi lá o PSG e converteu com o Vitinha na próxima batida do pênalti.
Por sinal, o Vitinha foi o melhor desse Mundial, né? A partir daí, cara, toda a sorte do Flamengo caiu por terra. O goleiro Safonov, que eu não conhecia, ninguém conhecia esse danado, foi lá e encarnou o Neuer. Ele pegou o chute do Saul e defendeu também as do Pedro, do Léo Pereira e do Luiz Araújo. O cara fez isso tudo de defesa em um jogo, cara. O Safonov foi decisivo, pegando 4 pênaltis e dando ao PSG o título. Cara, isso aqui deixa claro que o futebol também envolve um pouco de sorte. Quem danado imaginaria que esse goleiro danado, que ninguém sabe nem de onde é, que ninguém sabia nem que existia, ia encarnar um Neuer e pegar 4 pênaltis, cara. Nunca tinha visto 4 pênaltis sendo pegados em um jogo. Pois é, meus amigos, isso é futebol. E no fim das contas, como o próprio Zaire Emery, do PSG, disse, o Flamengo foi uma equipe maravilhosa e deu trabalho até o fim. Cara, é óbvio, a torcida pode ter saído triste, mas independente de tudo isso, a torcida do Flamengo viu o time jogar com coração, com garra, cara. Cada jogador deixou o campo com alma. O próprio Plata saiu quase morto do campo, ele correu. Incrível que pareça, o que eu mais vi foi o Plata marcando e desarmando. Ele é um atacante, mas eu vi ele desarmando muito mais do que tendo lance de ataque. E talvez seja até por isso que o Felipe Luiz preferiu ele de titular, por essa capacidade defensiva que ele tem de voltar e ajudar o time lá atrás. O Flamengo mostrou que pode duelar com os melhores times do mundo. E mostrou que a diferença do futebol brasileiro pro futebol europeu não tá tão grande assim não, cara. O próprio Super Mundial de Clubes mostrou isso. Mas enfim, essa taça acabou sendo pro PSG mesmo. E o Flamengo, se quiser, tem o próximo ano ainda pra tentar lutar por esse título. Comenta aí a sua opinião sobre todo esse jogo, cara. O que você achou? Você acha que o Flamengo jogou melhor, jogou pior? Você acha que o Flamengo merecia ter ganhado ou o PSG? Eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e valeu!